Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo este vídeo. Mais uma videoaula de Química aqui no canal Pedro Sami, e nesta videoaula nós vamos estar fazendo uma revisão para uma prova que os alunos do Colégio CAF aqui de Macaé vai estar fazendo. Mas, se você é inscrito no canal Pedro Sami, curte o conteúdo de Química, quer se preparar para os seus desafios de Química e tem dúvida nos seguintes assuntos: reconhecimento de funções oxigenadas, nomenclatura de ácidos carboxílicos e éster, formação de reações de esterificação na parte de química orgânica. E na parte de química inorgânica, se você quer saber mais sobre ligações químicas, geometria, NOx e ainda sobre relações numéricas do mol, isso mesmo, aquela coisa de número de moléculas, massa molar, número de mol, eu convido que você esteja agora conosco acompanhando essa videoaula. E você que é aluno CAF, por favor, pegue sua lista de revisão que foi entregue na sexta-feira pela manhã na escola. Tente fazer essa lista antes de continuar a ver esse vídeo e estude comigo para a prova. E a primeira questão está aparecendo na sua tela e diz o seguinte: um estudo recente mostrou que a curcumina e alguns derivados inibem a enzima colonisterase, possuindo potencial de uso no tratamento do glaucoma e doença de Alzheimer. Esse estudo mostra que a curcumina pode ser utilizada no tratamento desta doença. Observe a fórmula abaixo desta substância e ele quer que você identifique aqui as funções oxigenadas. A mesma coisa da primeira e da segunda, só que na primeira é uma questão objetiva, como vocês estão percebendo aí, tem alternativas, né? Ao passo que na segunda não, ela parte do zero, é uma questão discursiva e que você vai ter que fazer a mesma coisa, só que de uma outra molécula. Bom, temos que memorizar, certo? Esses grupos oxigenados. O oxigênio ele pode aparecer de diversas maneiras num composto orgânico e dependendo da maneira de como ele aparece, a gente vai ver que existe uma função relativa a como ele aparece na molécula. Bom, então aqui nós temos nosso primeiro caso aqui, nós temos a carbonila no meio da cadeia, ó, aqui, ó. Toda vez que eu tenho esse grupo carbonila C-O no meio da cadeia, não na extremidade, na ponta de uma cadeia, isso aqui é característico da função cetona. Agora, quando eu tenho oxigênio não na forma de C-O, mas na forma de OH, toda vez que essa hidroxila aqui, OH, ó, tiver ligada a um carbono, e esse carbono aqui, ó, faz uma ligação dupla, como a gente está vendo aqui, né? Esse carbono faz duplo e esse também. Aí nós temos o que nós chamamos de enol. Se não fizesse ligação dupla, seria álcool, tá? Quando eu tenho essa mesma hidroxila que está aqui, só que agora o hidrogênio e o oxigênio estão juntinhos, mas é uma outra forma de representar a mesma coisa. Quando eu tenho essa hidroxila ligada diretamente agora a um carbono aromático, ou seja, um carbono do anel aromático, um carbono que está ligado a essa estrutura aqui, que é essa estrutura, né? Quando eu tenho 6 carbonos com 3 duplas alternadas, eu tenho um anel aromático, certo? E aí, quando há isso, essa representação ou essa, a gente vai ter o quê? Um fenol. Então, se eu tiver a hidroxila ligada diretamente a um carbono do anel aromático, fenol. E aqui nós temos aqui, ó, o oxigênio como um heteroátomo. O que é um heteroátomo? É um átomo que está entre 2 carbonos. Isso é característica de éter, ok? Aqui nessa outra extremidade aí, também é a mesma coisa, tá? Então deixa eu só colocar aqui a estrutura, HO, e aqui eu vou completar com CH3O. Então, obviamente, tudo que estaria aqui também seria aqui, né? Então, aqui novamente fenol. E aqui éter também. Então, a gente vai verificar qual é a alternativa que tem esses aí. Então, aqui nós temos enol, ok. Nós temos éter, ok. Nós temos cetona, ok, e nós temos fenol, ok. Então aqui seria a nossa letra
E de escola, tá bom? Letra E que tem essas funções aí. Vamos para a segunda questão que diz o seguinte: o THC ou tetraidrocanabiol de fórmula baixo é o principal componente ativo da maconha, marijuana, com o efeito de causar abandono das atividades sociais e reduzir acentuadamente o desejo sexual. Circule e identifique as funções oxigenadas presentes no THC. Muito parecido com o que a gente fez. Então, algumas funções nós já vimos aqui em cima, ó. Quando eu tenho a hidroxila aqui, ó, ligada a um anel aromático, nós já vimos que isso é o quê? Fenol. E quando eu tenho um oxigênio aqui, ó, como um heteroátomo, interrompendo a sequência de carbonos, entre dois carbonos, eu tenho um éter. Nessa daqui só tem essas duas funções. No pique, vamos para a nossa terceira questão que diz o seguinte: o composto abaixo é um líquido de cheiro irritante, solúvel em água e em solventes orgânicos, é empregado na síntese de resinas acrílicas, cuja fórmula está representada aí na questão e projetada aqui no quadro também, transcrita. Sobre a estrutura ao lado, é correto afirmar que pertence à função aldeído? Bom, aqui nós vimos que eu tenho uma carbonila, só que não é uma carbonila qualquer, ó, é uma carbonila ligada ao oxigênio. Se tivesse uma carbonila qualquer, uma carbonila no meio, ó, cetona. Se essa carbonila tivesse na extremidade, como aqui, aldeído. Agora, quando essa carbonila está ligada à hidroxila, isso daqui é da função ácido carboxílico. Então a nossa letra A está incorreta, não é aldeído, tá bom? Vamos continuar aí. Pertence à função ácido carboxílico? Sim, seria a nossa letra B de bola. Só que a gente vai continuar aqui para a gente trabalhar outros assuntos, como seu nome oficial é o ácido propanoico. Seu nome oficial é o propenoato de hidrogênio. Então, quando eu tenho um ácido carboxílico assim, nós temos que pegar e numerar a cadeia partindo do grupo funcional. Esse ácido aqui não tem nenhum radical fora da cadeia principal, que seria essa daqui, né? A nossa cadeia principal. E o nome dele seria a palavra ácido, mais o prefixo do número de carbonos, como eu tenho 3 é o quê? Prop. Como eu tenho ligação dupla, não vai ser an, vai ser em. Ácido propenoico. E aqui eu não preciso colocar a posição da ligação dupla, porque ela não teria outra posição a estar além da posição 2 e 3, porque não daria para estar na 1 e 2. Porque o carbono aqui tem que fazer 4 ligações, ele já se comprometeu 2 aqui, com mais uma 3. Eu só coloco posição de ligações duplas e de radicais se eu tiver a possibilidade na cadeia de ter outra posição, ou para aquela dupla, ou para aquele radical. Então, por isso que a letra C não está correta, o nome oficial não é ácido propanoico, é o ácido propenoico, e o seu nome oficial não é propenoato de hidrogênio, muito menos. Bom? Vamos para 4. Fala o seguinte: penúltima questão de orgânica. Muitos ésteres são encontrados naturalmente nas frutas e lhes conferem seu odor característico. Por isso, esses compostos são usados como essência na fabricação de perfumes e como aromatizantes em alimentos. Um exemplo são os compostos abaixo, né? Alguns exemplos são os compostos abaixo, desculpei pelo erro. E ele fala o seguinte: nesse composto 1 e 2, dê o nome oficial dessas substâncias, tá? Então a questão já disse que isso é um éster. E qual é a diferença de um éster para um ácido carboxílico? Aqui eu tenho mesmo C dupla O ligado ao O, só que eu não tenho o H após. E aí, se eu não tenho o H após, eu tenho uma cadeia carbônica, né? Ou um radical orgânico, como a gente fala após oxigênio, isso é característica de quê? De éster. Então, ó, C dupla O ligado a O. C dupla O ligado a O. Isso é o éster.
Vou botar aqui, apesar da questão já ter falado. Não é isso que eu peço. Eu quero o nome, que é o que está em azul aí que a gente vai pegar e fazer agora. No éster, a gente tem o seguinte. Essa parte da cadeia aqui, ó, que está ligada ao C dupla O, aqui é o ato. Terminação o ato. E a parte da cadeia que vem após o oxigênio, aqui vai ser ila. Ok? Então a gente tem que pensar no seguinte: quantos carbonos eu tenho nessa parte aqui da esquerda, né? Ó, 2 carbonos. Se são 2 carbonos, então esse daqui vai ser o seguinte, ó, etanoato, et 2 carbonos, an ligação simples entre os carbonos, não com carbono e oxigênio, o ato é o sufixo, depois eu coloco a preposição de, e aqui eu coloco a quantidade de carbonos que vem após o oxigênio. 1, 2, 3, 4. Então vai ser o etanoato de butila. Esse daqui. E esse outro, 1, 2, 3, 4. E aqui, 1, 2. É exatamente o inverso, né? Então essa parte da cadeia que está ligada ao C dupla O é but porque são 4 carbonos. Então aqui vai ser o butanoato de etila, porque são 2 carbonos ali após o oxigênio. Certo? Última questão de orgânica diz o seguinte, aparecendo aí na sua tela. A própolis é um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Esse material contém mais de 200 compostos identificados até o momento. Complete a reação abaixo de formação da essência da própolis, tá? É porque na prova eu coloquei a do morango, e aí eu esqueci de alterar, e deu o nome dos produtos formados. E aí, gente? Como que eu vou pegar e vou fazer essa questão? Essa questão é uma questão em que eu tenho uma reação orgânica que envolve 2 funções que nós acabamos de ver na questão 3 e 4. Aqui nós temos um ácido carboxílico, que é o C dupla O ligado ao OH, e aqui nós temos um álcool. Ácido carboxílico e aqui o OH de álcool. E agora? Quando isso acontece, quando eu tenho essas 2 substâncias em contato, reagindo, o que vai acontecer? O ácido carboxílico ele vai reagir com o hidrogênio sempre, ao passo que o álcool ele vai pegar e vai reagir com o quê? Com a hidroxila. E nesse processo os 2 se unem e formam a água, que é o nosso que? H2O. Ok? Então o primeiro produto formado é água lá no finalzinho. E aí o que acontece? O que acontece é que quando essa hidroxila que estava ligada a esse CH2 aqui sai, esse CH2 ele perde uma ligação. Assim como o oxigênio daqui, da carboxila, quando sai esse hidrogênio para pegar e se juntar ao H e formar água, ele também perde uma ligação. Então, se os 2 perdem uma ligação, nada mais óbvio que um se une ao outro. Então, esse CH2, que é o que estava ligado à hidroxila, vai se unir a esse oxigênio devido à saída do hidrogênio para compensar essa ligação perdida. Então, a estrutura formada aqui vai ser o quê? Repetindo, ó. Anel aromático. C dupla O ligada a O. Agora esse CH2 e CH3 vão vir para cá. Então ligado a CH2, CH3. Mais aqui a molécula de água. Além disso, também ele quer o nome dos produtos formados, tá?
Então, esse primeiro produto aqui, ó, água. E esse produto ali, o segundo, a gente tem que pensar que a cadeia principal vai ter um carbono e isso tudo aqui vai ser um radical. Esse é bem específico, tá? Mas você segue essa mesma linha aqui, ó, na éster, o ato de Ila. Esse daqui é o que nós chamamos de fenil. Então, o nome desse cara aqui vai ser o seguinte: fenil metanoato de 2 carbonos. Aqui vai ser o que? Ila. Etilo. Ok? Bom, acabamos a nossa parte de química orgânica. Eu vou apagar o quadro e vamos gravar agora a parte de inorgânica. Vamos lá então, gente, voltando aí, questão 6 agora, indo para a parte de química inorgânica, diz o seguinte, a questão 6. O ácido cianídrico, o HCN, ácido cianídrico, foi utilizado nos campos de concentração nazistas para execução em câmaras de gás. Qual o número de elétrons compartilhados pelo nitrogênio? Bom, nesse caso, quando tem uma molécula com 3 ou mais átomos, que são todas essas aqui, nós temos que lembrar de uma coisa muito importante. O átomo central vai ser aquele que está em menor quantidade. Então aqui fica claro que é o nitrogênio, aqui fica claro que é o carbono. Mas quando eu tenho moléculas que têm 2 ou mais átomos em menor quantidade, você vai ter que ver aquele que faz mais ligações. E aquele que faz mais ligações é o que fica no centro. Então ali na 6, o que acontece? Nós sabemos que todos os átomos se unem a fim de alcançar o octeto. Então nós temos as famílias aí do hidrogênio, do carbono e do nitrogênio, que é aquele número que fica no topo da tabela periódica, na coluna, tá? Então a gente percebe aí que família 1A, o hidrogênio tem 1 elétron, ele é uma exceção à regra do octeto, ele vai ficar satisfeito com 2 elétrons, por isso ele só faz uma ligação. O carbono é da 4A, então para 8 faltam 4. E o nitrogênio é da 5A, então para 8 faltam 3. Então quem faz mais ligações é o carbono, que faz 4, nitrogênio 3, hidrogênio 1, porque é uma exceção. Então aqui nessa molécula, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o carbono no centro, vou colocar um elétron aqui para se ligar com o hidrogênio, e os 3 outros elétrons do carbono, desses 4, eu vou colocar para ele fazer a ligação com o nitrogênio, que tem 5. E aí, como eles são ametais, a ligação não é iônica, como a gente viu no teste, é uma ligação covalente, que é aquela em que eu vou compartilhar os elétrons, né? Então aqui a gente percebe aqui o compartilhamento do primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então perceba que o carbono fez suas 4 ligações, o nitrogênio fez suas 3 ligações e o hidrogênio fez uma ligação. Cada compartilhamento de elétrons é uma ligação. Ele quer o número de elétrons compartilhados, mas não de qualquer átomo. Ele quer o número de elétrons compartilhados do nitrogênio, do N. E aí, quantos elétrons foram compartilhados no nitrogênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o número de elétrons compartilhados pelo nitrogênio foram 6 elétrons compartilhados. Então, se o nitrogênio teve um compartilhamento de 6 elétrons, vai ser letra E. No pique, vamos para a questão de número 7. Está aparecendo aí na sua tela, uma das mais trabalhosas. A geometria de uma molécula é uma informação muito importante, uma vez que define algumas propriedades do composto, como a polaridade, a solubilidade, o ponto de fusão, de ebulição,
possibilitando uma boa aplicação para ela. O fosfogênio, CoCl2, é usado na obtenção de policarbonatos, que são plásticos que se aplicam na fabricação de visores para astronautas, vidros à prova de bala e CDs. A amônia, a segunda molécula, é bastante solúvel em água e no estado líquido é utilizada como solvente. O tetracloreto de carbono, o CCl4, é um líquido pouco reativo, sendo empregado como solvente de óleos, gorduras e ceras. Desenhe a geometria molecular das 3 moléculas citadas e determine a sua polaridade. Bom, aqui, gente, a gente vai fazer a mesma coisa que essa, só que aqui a gente só fez a fórmula eletrônica, porque através da fórmula eletrônica, que é essa daqui, eu consigo saber o número de elétrons compartilhados de uma boa. Para eu determinar a geometria e a polaridade destas moléculas, porque ele quer duas coisas aqui, então ele quer tanto geometria como também polaridade, a gente vai ter que, além de fazer a fórmula eletrônica, fazer a fórmula estrutural, ver o número de nuvens ligantes e não ligantes no átomo central, porque dependendo dessa quantidade de números ligantes e não ligantes, de nuvens ligantes e não ligantes, a gente tem uma geometria específica para um átomo e para o outro. Depois, para determinar a polaridade, nós temos que fazer a soma de vetores de cada ligação, e se essa soma vetorial for nula, ela é apolar, e se não for nula, ela é polar. Então vamos lá, começando aqui. Aqui o carbono é da 4A, 4 ligações, o oxigênio é da 6A, 2 ligações, cloro da 7A, 1 ligação. Isso daí você consegue, novamente, olhando o topo da tabela periódica. Cada coluna tem esse número lá, tá? Fiquem atentos. Como eu tenho 2 átomos em menor quantidade, aqui vale a mesma regra que a gente viu para HCN. Aquele que faz mais ligações vai ficar no centro. Então, o carbono vai ficar no centro da molécula aqui. Se o carbono fica no centro da molécula, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter um oxigênio para cima, um cloro para um lado e o outro cloro para o outro. Se o carbono faz 4 ligações e o cloro, sendo da 7A, só faz uma, porque só falta 1 para 8, eu vou botar um elétron do carbono aqui e um elétron do outro aqui, para eu pegar e fazer a ligação com o cloro. O átomo central ele vai estar ligado a todos os outros átomos da molécula. Por isso que é importante descobrir o átomo central, que é aquele sempre em menor quantidade. Se tiver 2 em menor quantidade, é aquele que faz mais o quê? Ligações, que é o carbono ali, em comparação do oxigênio, que faz 2, o carbono faz 4. Fiz as 2 ligações aqui, ó, do carbono com o cloro, e agora eu vou fazer mais 2 ligações agora do carbono com o oxigênio. O oxigênio sendo da 6A, ele faz 2 também, então tá aqui bonitinho, ó, 1, 2. Todo mundo ficou então com o quinteto completo, ó, 7 ganhou 1, 8, 6 ganhou 2, 8, 7 ganhou 1, 8. Essa é a fórmula eletrônica que a gente fez aqui em cima, mas a gente quer agora a fórmula estrutural. A fórmula estrutural desse cara aqui seria C dupla O, vou botar um pouco mais para baixo aqui, não ficar tão embolado, C dupla O simples Cl, simples Cl. Depois da fórmula estrutural, agora a gente vai ver qual é a geometria dessa molécula. Nessa molécula aí, eu tenho o quê? Eu tenho 3 nuvens ligantes, que são essas aqui. Se eu tenho 3 nuvens ligantes, o que é uma nuvem ligante? É cada conexão entre átomos. Não interessa se essa conexão é simples, dupla ou tripla. Conta como uma nuvem se for dupla ou tripla. E a simples também, obviamente. Então aqui eu tenho 3 nuvens ligantes e nenhuma nuvem, nenhum elétron não ligante aqui no carbono. Quando tem essa configuração de 3 nuvens ligantes, a geometria nós falamos que ela é
trigonal plana. E aí, como é que é a geometria trigonal plana? O C dutular continua para cima, e aí os cloros vão para a diagonal aqui, como a gente está vendo. Parece um triângulo, né? Por isso que trigonal plano. Agora a gente vai traçar um vetor que vai sair do elemento menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Então, entre carbono e oxigênio, mais eletronegativo nós já vimos que é o oxigênio, tá? E entre carbono e cloro, quem vai ser o mais eletronegativo? E aí, galera? Bom, entre carbono e cloro, quem vai ser mais eletronegativo é o cloro, tá, gente? Esses dois vetores que estão aqui para baixo somados, tá? Vão dar um vetor resultante para baixo. Esse vetor resultante para baixo se anula com esse que está aqui em cima. E aí essa molécula vai ser o que então? Então essa molécula ela vai ser apolar. E se ela é apolar, ela não vai se dissolver na água, que é polar. Então se tiver alguma pergunta relacionada à solubilidade, semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Vamos fazer agora a mesma coisa aqui do NH3. Nitrogênio da família 5A, hidrogênio da família 1A. O nitrogênio vai estar no centro da molécula com os seus 5 elétrons. Vou separar aqui um elétron para cada hidrogênio que está ligado a ele, ó. Um elétron de cada hidrogênio. Faço o compartilhamento. E agora eu vou para a fórmula estrutural. Então aqui vai ficar o quê? N traço H traço H traço H, sobrando um par de elétrons ali em cima, né? Então nesse caso aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3 nuvens ligantes e tenho essa daqui, ó, não ligante. Então, quando eu tenho isso, 3 nuvens ligantes e uma nuvem não ligante, a geometria vai ser o quê? Piramidal. E aí, como é que é a geometria piramidal? N e os hidrogênios aqui para baixo, ó, formando uma pirâmide. Par de elétrons para cima. A cada ligação, vetor eletronegatividade. Entre nitrogênio e hidrogênio, nitrogênio. Entre hidrogênio e nitrogênio, nitrogênio. Entre hidrogênio e nitrogênio, nitrogênio. Esses três vetores somados vão dar um vetor resultante para quê? Para cima. Então essa molécula vai ser o quê? Polar. Não se anularam os vetores, se somaram, ok? Tem mais uma aí, né? Que seria o CCl4. E aí? CCl4. No CCl4 eu já vou fazer direto, tá? Por causa do nosso espaço aqui. O carbono estaria fazendo uma ligação com cada cloro, tá bom? Aqui eu vou ter, nesse caso, 4 nuvens ligantes. E aí, se eu tenho 4 nuvens ligantes, a
A geometria vai ser tetraédrica. E aí como é que é a geometria tetraédrica? Carbono ligado a Cl, Cl, Cl e Cl. Entre carbono e cloro, o mais eletronegativo, cloro. Esses três vetores para baixo vão dar um vetor resultante para baixo que se anula com esse outro que está indo para cima. Então essa molécula aqui é o quê? Apolar. Bem trabalhada essa questão 7, tá? Eu considero a mais extensa da prova, mas é importante, né? Que a gente saiba. E vamos continuando aí, questão de número 8, que diz o seguinte. O nitrogênio é capaz de formar compostos com estados de oxidação que variam de -3 a +5. 5 exemplos das inúmeras moléculas que o pode formar são apresentados a seguir. Então tem a coluna 1 e 2 aí. E também fala o seguinte, comando na questão. Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna 2, de cima para baixo. Bom, aqui nós temos que determinar o NOx. E aí tem algumas regras aí para determinar o NOx. Se um elemento, por exemplo, é da família 1A, é +1. Se ele é da família 6A no final da fórmula, é -2. Se ele é da 7A no final da fórmula, também é -1, tá bom? Então essas regras vocês têm que lembrar. A soma do NOx tem que dar 0, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa que a gente vai fazer é, para determinar o NOx, separar por elemento. Aqui o oxigênio é da família 6A. Se ele está no final da fórmula é da família 6A, aqui vai ser -2 para cada oxigênio. Só que como eu tenho 2, aqui embaixo eu coloco o valor multiplicado, -4. A linha de baixo, que é o valor total, tem que dar 0. Então o nitrogênio aqui vai ser o quê? +4, o total dele. Como eu só tenho um nitrogênio, eu repito aqui em cima. Então o NOx do nitrogênio nessa primeira molécula vai ser o quê? +4. Aqui nós já temos o N2O. Como é que vai ser aqui, ó? O oxigênio da família 6A, no final da fórmula, -2. Como eu só tenho um, repito embaixo. Tem que dar 0 a soma. E então o nitrogênio vai ser quanto? +2. Só que eu tenho 2 nitrogênios, então cada nitrogênio vai ser +1. Porque aqui o total é +2 e eu preciso dividir isso pela quantidade que aparece em cima, porque a primeira linha é a carga unitária de um átomo daquele elemento, a segunda linha é a carga total, é a multiplicação da unitária pela quantidade de átomos daquele elemento. Então aqui o nitrogênio vai ser o quê? +1. Vamos agora para o NH3, para a amônia, que a gente vê ali do ladinho. Ó. O hidrogênio é +1, +3. O oxigênio vai ser quanto? O nitrogênio vai ser quanto? -3. Aqui tem que dar 0, -3. E aí? Quando ele é -3, na forma da amônia? N2H4, vamos para esse agora. O hidrogênio é +1, como eu tenho 4 mais 4, a soma aqui tem que dar 0, então aqui o nitrogênio vai ser -4, como eu tenho 2, -2. E por último aqui, o NO2. Oxigênio -2, como eu tenho 2 -4, para isso dá 0, aqui vai ser o quê? +4, +4.
Então, na ordem aí, menos 2 foi o N2H4, o N2H4 é esse, 4. Menos 3 foi o NH3 é esse, 3. Mais 4 foi o NO2 está aqui em cima, 5. Mais 2. Mais 2. Mais 2 vai ser o primeiro, tá? Só uma correção aqui, ó, porque é NO o primeiro. Se NO o primeiro, aqui vai ser menos 2, continua menos 2, ok? Aqui vai ser o quê? Mais 2, e consequência aqui também vai ser o quê? Mais 2. Então, mais 2 é o NO, tá aqui. Isso? Muito bem. E agora o NO2, ele vai ser mais 4, que é esse último aqui provavelmente. Eu não sei se eu coloquei na ordem correta. Vamos lá. O mais 1 é esse aqui. Perdoem. O mais 1 é o N2O2. Então vamos confirmar? Tem uma leve confusãozinha aí. O menos 2 aqui vai ser o N2H4, 4. O menos 3 vai ser o NH3, correto? Menos 3 é o NH3. O mais 4 nós vimos que é o NO2, está aqui. O NO2 é o 5. O mais 2 é o NO, está aqui, é o 1. E o mais 1 é o N2O, que está aqui, 2. Então, a alternativa vai ser 4, 3, 5, 1, 2. 4, 3, 5, 1, 2, letra B de bola. No pique, vamos finalizar. Estou aqui pós-meio-dia, já está começando a fazer barulho e os alunos dessa sala querem entrar, então vamos lá, sem muita demora. O ferro é um metal essencial para a vida, responsável pela formação da hemoglobina, da mioglobina e de certas enzimas. A dose diária recomendada é de 15 mg para adultos e 30 mg para gestantes. Café ou chá em grandes quantidades inibem a absorção de ferro. O ferro ajuda no crescimento, promove a resistência às doenças, evita a fadiga, a anemia e garante uma boa tonalidade à pele. Supondo que uma colher de feijão possua cerca de 4,4 vezes 10 a menos 5 mol de ferro, uma gestante, para obter a quantidade diária de ferro recomendada, qual é a quantidade de colheres que a gestante deverá ingerir? Primeiro, ele dá aí a massa do ferro, tá? Que é a massa de 1 mol de ferro aqui, ó. 1 mol de ferro tem uma massa de 56 gramas, daí a massa molar que aparece, ó, 56 gramas por mol. Então, se a massa do ferro é 56 gramas por mol, isso indica que 1 mol dele tem o quê? 56 gramas. E é exatamente isso que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que converter esse valor que está em mol para massa em grama, depois converter esse valor que nós vamos descobrir de massa em grama para o quê? Miligrama, e comparar e ver quantas colheres que cada gestante vai ter que ingerir. Porque a gente vai descobrir a quantidade em mol presente em uma colher e passar para grama essa quantidade em mol. Então vamos lá então. 1 mol de ferro tem 56 gramas. Só que eu não tenho 1 mol, eu tenho o quê? Eu tenho 4,4 vezes 10 a menos 5 mol de ferro. Então eu vou ter aqui o quê? X gramas. Aqui eu vou multiplicar cruzado, correto? Para fazer minha conta. Então 1 vezes x vai dar x. E agora nós temos que fazer 56 vezes 4,4.
4 vezes 6, 24, e vai 2. 4 vezes 5, 20, 20 com 2, 22. 4 vezes 6, 24, e vai 2. 4 vezes 5, 20, 20 com 2, 22. 4, 6, 4, 2. Uma casa após a vírgula. Então aqui deu 246,4 vezes 10 a menos 5 grama. Só que eu preciso pegar e passar isso para miligrama. E como é que eu vou passar isso aqui para miligrama? Eu vou passar isso daqui para miligrama multiplicando por 1000. Multiplicar por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 ao cubo. Então aqui quer dizer que o meu x ele vai ficar quanto aqui? 246,4 vezes 10 a menos 2, correto? Então eu posso pegar e aproximar o meu x aqui, ó, aproximadamente. Se eu andar com essa casa 2 casas para a esquerda para tirar a potência, vai ficar 2,5 miligramas. Não acabou, né? Essa é a quantidade presente aonde? Presente em uma colher. Então quer dizer que uma colher tem o quê? 2,5 miligramas. Eu quero saber o número de colheres que uma gestante vai ter, que é 30 miligramas. 30 miligramas corresponde ao quê? A X colher. E aí o que eu faço? Multiplico cruzado e acho esse valor de X. Quanto que vai ser então? Vamos lá. 2,5 mais 2,5. 4. 4 vezes 2,5 dá 10. Então, se 4 vezes 2,5 dá 10, para eu chegar a 30, eu tenho que multiplicar por 3. Então, vão ser quantas colheres aqui? 12 por 10. Então, essas gestantes têm que comer 12 colheres de sopa para conseguir atingir a sua meta. Agora ele quer saber o quê? O número de átomos de ferro para adultos. Adultos é apenas 15 miligramas. Então vamos lá. Se adulto é 15 miligramas, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é pegar esses 15 miligramas e passar para grama. Ou seja, eu vou ter que pegar e dividir por 1000. Dividido por 1000 daria 0,015 gramas. Então, esse valor, 0,015 gramas, é a quantidade que um adulto tem que ingerir. Só que quantos átomos de ferro vai ter nisso? Aí você tem que lembrar que essa quantidade, que também está presente em mol, tem uma quantidade de átomos que é igual ao quê? 6 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas, dependendo do exemplo aí. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse número aqui, que é 1 vez e meia, e transformar ele assim, ó, 1,5 vezes 10 a menos 2. Isso ajuda na hora de fazer a próxima conta. Ele não quer saber o número de átomos que vai ter para adultos. Eu sei que 6 vezes 10 a 23 átomos vai ser a quantidade de ferro que tem aonde? Que tem 56 gramas de ferro. Só que eu não tenho 56 gramas, eu tenho que 1,5 vezes 10 a menos 2. Então, 1,5 vezes 10 a menos 2
gramas de ferro vão ser quantos átomos? X átomos. O que eu faço agora? Multiplico cruzado. Então, x vezes 56, 56x. 6 vezes 1 vez e meia. 1 vezes 6 é 6, meia vezes o 6 é 3. Então, 6 mais 3, 9. 9 vezes 10 a 21. 23 com menos 2, 21. Então, quer dizer que meu x vai ser igual a quê? 9 vezes 10 a 21 dividido por 56. Então quer dizer que meu x vai ser igual a gente faz aqui 9 por 56 rapidinho. Não dá, né? Eu boto 0, 0, vírgula, que vai dar 1 vezes 56, 56. 56 para 90 falta 40, não, 34, correto? Aí eu vou baixar um 0 aqui. Agora a gente vai ver qual número que chegar próximo disso. Vai ser 6. 6 vezes 50, 300. 6 vezes 6, 36. 300 com 36. 336. Para 340 vai faltar o quê? 4. Já basta para mim. Então quer dizer que meu x aqui, ó, vai ser igual a quê? 0,16 vezes 10 elevado a 21. Se essa fosse uma questão objetiva com alternativa, provavelmente estaria em notação científica, que é 1,6 vezes 10 elevado a 20. Eu passo a potência para cá, a vírgula para cá, eu diminuo uma unidade na potência. Por quê, professor? Átomos. Bom, acabamos a nossa revisão, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tá? Se você aí é um aluno CAF, dá um joinha no vídeo, ajuda o professor que está também aqui se lançando na rede, ajudando vocês, indo num horário além para pegar e preparar vocês para um teste realmente que vai preparar vocês para as provas que estão lá fora, não só dentro do colégio. Se você também é inscrito no canal e está estudando Química comigo através dessas videoaulas, por favor, também curte aí, comenta, me ajuda, tá bom? O YouTube entende que esse conteúdo é relevante e acabar mostrando ele para mais pessoas. Obviamente, o seu feedback também é muito importante para mim. Bom, gente, essa é a nossa videoaula. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!